Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 195 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 544 e 545 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 544 consolidado que é livre a associação profissional ou sindical, mas ao empregado sindicalizado é assegurada, em igualdade de condições, preferência. Antes, porém, de apresentarmos as preferências aludidas por esse artigo seletista, é importante dizer que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, caput, determina que todos são iguais perante a lei, sem qualquer forma de discriminação, seja ela de que natureza for. Portanto, o texto insto nesse artigo 544 consolidado atenta de forma imbatível a esse conceito primaz da Constituição da República Federativa do Brasil e, portanto, entendemos nós que não cabe a sua aplicação no universo jus-operário brasileiro a partir da promulgação da Carta Constitucional de 1988. Desde o início destas nossas aulas a respeito das entidades de classe, nós temos alertado que todo o arcabouço, ou pelo menos a grande maioria dele, apregoado pela consolidação das leis do trabalho para as entidades de classe, encontra-se tacitamente revogado pela Constituição da República Federativa do Brasil, em face do seu artigo 8º, inciso 1º, que determina a impossibilidade de ingerência do poder público sobre as entidades de classe. Algumas situações, como é o caso desse artigo 544, não apresentam nenhuma imposição do poder público sobre a vida íntima dos sindicatos, mas, porém, apresentam outras situações que encontram resistência forte, perene e imbatível na Carta Constitucional, como é o caso desse artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho, que porta em si uma diferenciação entre o empregado sindicalizado
e aquele que não se arregimentou aos quadros sindicais por entender que não era de sua manifestação volitiva ter implementado essa situação. E, portanto, ele está também guardado pelo texto constitucional que determina que é livre a associação profissional ou sindical, texto esse que vem sendo trazido ao cerne da consolidação das leis do trabalho para determinar a liberdade de associação profissional sindical, tal como se encontra na Lex Fundamentalis. Mas, em contrapartida, determina que ao empregado sindicalizado é assegurado em igualdade de condições preferências, o que vai de encontro ao texto constitucionalizado do artigo 5º caput. E, portanto, não nos é permitido participar de um estudo a respeito desse artigo sem alertar para a sua patente inconstitucionalidade. Mas, enquanto essa inconstitucionalidade ainda não veio a ser decretada oficialmente, continuamos o nosso rumo para dispensar nossos entendimentos a respeito dos mesmos. Continuando a nossa análise ao artigo 544 seletista, apresentamos, pois, as preferências que este artigo, que, pasmem, veio a lume através da reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que, ao invés de trazer ao texto seletista um enxugamento e uma condução de acordo com o que nos diz a Carta Constitucional de 1988, apresenta, nesse caso, um arrepio à mesma, o que é bastante condenável e surpreendente. Mas foi isso que fez a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, ao acrescentar no texto do artigo 544 seletista a redação que nós estamos a estudar nesse momento. Portanto, diz o artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho que o empregado sindicalizado tem preferência para admissão nos trabalhos de empresas que explorem serviços públicos ou mantenham contrato com os poderes públicos. Então, para admissão nos trabalhos de empresas que explorem serviços públicos ou mantenham contrato com os poderes públicos, terá preferência o empregado sindicalizado sobre aquele que não o é. Outra importante informação que nos vem à mente neste momento é que, na verdade, esse artigo 544 vem a quase que obrigar o empregado a ser sindicalizado para que tenha a vantagem assegurada no mesmo, na admissão dos trabalhos em empresas que explorem serviços públicos ou mantenham contrato com os poderes públicos. E lembramos que o artigo 8º, inciso 1º da Lex Fundamentalis diz que não pode haver nenhuma interferência do Estado na vida livre dos sindicatos e não pode haver nenhum sistema que obrigue ao empregado a sindicalizar-se ou deixar de sê-lo. Nesse sentido, entendemos nós que o artigo 544
ele agride de forma substancial a liberdade de associação e, portanto, ele não merece guarida ante a sua evidente inconstitucionalidade. Nesse entendimento, temos que não é possível que, para a admissão nos trabalhos de empresas que explorem serviços públicos ou mantenham contrato com os poderes públicos, seja dada preferência ao empregado sindicalizado em detrimento de outros profissionais que estão a disputar a vaga nesta situação. Todavia, continua o artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que o empregado sindicalizado tem assegurada, em igualdade de condições, a preferência para ingresso em funções públicas ou assemelhadas, em caso de cessação coletiva de trabalho por motivo de fechamento de estabelecimento. Portanto, se houver o fechamento de estabelecimento e houver a possibilidade de ingresso em funções públicas ou assemelhadas, quando há a cessação coletiva de trabalho por motivo de fechamento do estabelecimento, o empregado sindicalizado teria assegurada a preferência em relação aos demais concorrentes para ingresso em funções públicas ou assemelhadas nestes casos. O que, reforçamos, é agressivo à Carta Constitucional de 1988 e, portanto, não pode ser levado a termo esse texto insto no artigo 544 seletista. Mas continua o mesmo artigo a nos dizer que o empregado sindicalizado tem preferência nas concorrências para aquisição de casa própria pelo Plano Nacional de Habitação ou por intermédio de quaisquer instituições públicas. Portanto, nas concorrências para aquisição da casa própria, seja pelo Plano Nacional de Habitação ou por intermédio de quaisquer instituições públicas, o empregado sindicalizado teria preferência em relação aos demais concorrentes e aos empregados não sindicalizados, o que agride, novamente reforçamos, ao texto constitucional do artigo 5º na Carta Magna de 1988. Continua a nos dizer, entretanto, o artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho, que o empregado sindicalizado terá assegurada preferência nos loteamentos urbanos ou rurais promovidos pela União por seus órgãos de administração direta e indireta ou sociedades de economia mista. Portanto, novamente nos vem à luz o artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que apregoa que todos são iguais perante a lei e que não admite nenhuma discriminação, seja ela de que fórmula se apresentar. Então, nesse caso, entendemos nós que empregado sindicalizado não tem preferência nos loteamentos urbanos ou rurais promovidos pela União por seus órgãos de administração direta ou indireta ou sociedades de economia mista, porque
é vedada qualquer tipo de discriminação e de preferência entre os nacionais e estrangeiros residentes no solo brasileiro. Diz ainda o artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho que na locação ou compra de imóveis de propriedade de pessoa de direito público ou sociedade de economia mista, quando sob ação de despejo em tramitação judicial, terá o empregado sindicalizado preferência para locá-lo ou comprá-lo da pessoa pública de direito ou da sociedade de economia mista. Não é possível a aplicação deste comando do artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho por força do texto insto no artigo 5º caput da Lex Fundamentalis de 1988. Continua, entretanto, a nos dizer o artigo 544 consolidado que o empregado sindicalizado terá preferência na concessão de empréstimos simples concedidos pelas agências financeiras do governo ou a ele vinculadas. Portanto, pretendia o artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho a destinar uma preferência ao empregado sindicalizado quando estivesse concorrendo à concessão de empréstimos simples concedidos pelas agências financeiras do governo ou a ele vinculados, como é o caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Vejam que a reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, veio a trazer uma situação em que o empregado se encontra carreado para a sindicalização, quer dizer, quase que obrigatória, porque para ele ter esses benefícios do artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele teria que estar sindicalizado. E isso é quase uma imposição legal à sindicalização que vai de encontro seguro ao texto constitucional que diz da liberdade de sindicalizar-se ou manter-se sindicalizado. Portanto, a evidente inconstitucionalidade do artigo 544 seletista, como estamos a apregoar nessa nossa aula de número 195 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Mas o artigo 544 seletista continua a nos dizer que o empregado sindicalizado teria preferência na aquisição de automóveis, outros veículos e instrumentos relativos ao exercício da profissão quando financiados pelas autarquias, sociedades de economia mista ou agências financeiras do governo. Então, queria dar ao empregado sindicalizado a reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, a preferência, se ele fosse sindicalizado, na aquisição até mesmo de automóveis e outros veículos e instrumentos relativos ao exercício da sua profissão, quando esses fossem financiados pelas autarquias, sociedades de economia mista
ou agências financeiras do governo. O que estamos a entender nessa nossa aula de hoje, ser impossibilitado pelo texto isto no artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, porque por ela é vedada qualquer tipo de discriminação entre indivíduos e, nesse caso, há evidente discriminação dos não sindicalizados em face daqueles que se sindicalizaram. Diz ainda o artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho que o empregado sindicalizado terá preferência na concessão de bolsas de estudo para si ou para seus filhos, obedecida a legislação que regule a matéria. Portanto, ainda dispensa ao empregado sindicalizado o artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho uma discriminação em relação ao não sindicalizado, porque ele teria preferência na concessão de bolsas de estudo para si ou para seus filhos, obedecida à legislação que regula a matéria, em detrimento daquele que preferiu não se movimentar para a participação nos quadros societários do sindicato, da sua categoria profissional. Então, todas essas situações, elas são agressivas ao artigo 5º caput da Constituição da República Federativa do Brasil, que apregou a igualdade de todos perante a lei. Através do princípio da isonomia, torna o texto constitucional inaplicável essa discriminação entre sindicalizados ou não, que pretende o artigo 544 da Consolidação das Leis do Trabalho. Diz o artigo 545, seletista, que os empregados ficam obrigados a descontar na folha de pagamento de seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando forem notificadas pelos entes sindicais nesse sentido. Portanto, o artigo 545 ele é um oásis na situação da inaplicabilidade dos preceitos seletistas em face do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, porque ele não representa, a nosso sentir, uma ingerência do poder público sobre a vida íntima dos sindicatos, mas apenas uma imposição aos empregadores para descontar na folha de pagamento de seus empregados, desde que, logicamente, esses empregados assim o autorizem, as contribuições devidas ao sindicato. E se o sindicato notificar o empregador para que ele passe a descontar na folha de pagamento de seus empregados, que autorizaram as contribuições devidas ao sindicato, os empregadores ficariam obrigados a fazer esse desconto na folha de pagamento de seus empregados. O nosso entendimento é um pouco diverso do que o do legislador que trouxe a lume
esse artigo 545 seletista. Nosso entendimento é no sentido de que os empregadores são obrigados a descontar na folha de pagamento de seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, independentemente de qualquer notificação da entidade sindical nesse sentido. Portanto, basta para nós a autorização dos empregados para que os empregadores façam o desconto na folha de pagamento das contribuições devidas ao ente sindical para que seja obrigatória essa atividade dos empregadores. Não há, portanto, a obrigação de esperar que haja uma notificação da entidade de classe para que esse desconto seja feito na folha de pagamento de seus empregados. Basta a simples anuência do empregado para esses descontos, que automaticamente os empregadores estariam obrigados a procedê-los. Diz ainda o artigo 545 seletista que o recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado deverá ser realizado até o 10º dia subsequente do desconto, sob pena de juros de mora no valor de 10% sobre o montante descontado, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso 1º do caput do artigo 634 e das cominações penais relativas à apropriação indébita. Aqui o nosso entendimento já é diverso do que estamos a expender na análise desse artigo 545 da consolidação das leis do trabalho, porque entendemos que o parágrafo único representa uma ingerência na vida própria das entidades sindicais e esse recolhimento, os prazos de sua realização, as multas aplicáveis ao descumprimento são imanentes aos convênios plurais do trabalho, convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho, onde os partícipes irão destinar a essa situação o prazo para o recolhimento, a aplicação do percentual de juros pelo descumprimento e também as multas aplicáveis neste caso, e não mais os ditames íncitos no parágrafo único do artigo 545 seletista, por força da impossibilidade de ingerência do poder público sobre a vida sindical. É por óbvio que, além destas determinações previstas em convênios plurais de trabalho, são passíveis os empregadores que assim se apresentarem às cominações penais imanentes à apropriação indébita. Portanto, neste sentido, a regra do parágrafo único do artigo 545 da consolidação das leis do trabalho não tem mais aplicação, porque as multas e prazos e fórmulas de pagamento em geral podem ser estabelecidas por convênio plural de trabalho e, portanto,
a ingerência desse parágrafo único do artigo 545 sobre a vida própria das entidades de classe é latente e, portanto, não cabe mais a aplicação do mesmo no ambiente jusoperário brasileiro em que se carreia para o direito coletivo do trabalho. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 195 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e nos darão a oportunidade de distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.